bom dia, feliz Páscoa. Nós estamos dando início à continuação da lição 3 da revista O Evangelho de João, né? A lição 3, Fundamentos da Fé Cristã, que está dividida em 3 partes, né? Em 3 atos de Jesus, né? A lição ela está estruturada dessa forma, e Jesus ensina nesses atos tudo sobre fé, né? O primeiro ato, Canaã da Galileia, né, que foi o sinal de Jesus, né, o milagre que transformou água em vinho, que mostra a autoridade de Jesus, Jesus articulando-se para revelar o seu poder, Jesus demonstrando o seu poder e Jesus Cristo revelando a sua glória através dos sinais, né? No segundo ato, a purificação do templo, mostra a relação de Jesus com os mercadores, a relação de Jesus com os discípulos, a relação de Jesus com os judeus, mostrando o zelo pela casa de Jesus, a casa de Deus, que é a casa de oração, né? Onde Jesus ressignifica o que é o templo. Tanto o templo físico como o templo do Espírito Santo, que é o próprio corpo, quando ele diz que edificaria, como edificou a casa em 3 dias, né? Ou seja, Jesus morre na sexta-feira e ressuscita no domingo, o domingo de Páscoa, né? Então, agora nós vamos para os outros 2 tópicos, que seria o ensino sobre fé. Os outros 2 tópicos são o diálogo entre Jesus e Nicodemos, né? O ensino sobre fé a Nicodemos. E o quarto ato, a fé que testifica, falando do batismo e da relação e da forma em que João Batista testificava Jesus Cristo, né? Então vamos lá. O terceiro ato, o ensino sobre fé, está em capítulo 3 de João, do 1 ao 21. O diálogo onde Jesus e Nicodemos, onde Jesus diz a Nicodemos que era necessário nascer de novo, né? E Nicodemos, ele viu os sinais de Jesus, ficou maravilhado e queria saber mais sobre fé. E aí Jesus fala sobre o novo nascimento, o nascimento espiritual, né? O nascimento carnal vem da vontade da carne, ou seja, da natureza adâmica, a natureza que procede de Adão, ou seja, a que tem tendência ao pecado. E Jesus estava falando do novo nascimento, o nascimento do Espírito. E Nicodemos ficou confuso, porque ele entendeu ao pé da letra: como posso voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus questiona, né, a sabedoria o entendimento de Nicodemos. Tu és mestre e não entende o que eu falo, né? E Nicodemos, ele era muito religioso. O primeiro aspecto a ser abordado aqui, dos 4 aspectos sobre a fé, é a religiosidade, né? As pessoas começam a se envolver na igreja, né, numa ideia de praticar uma religião, mas não na questão pessoal de ter intimidade com Deus, de conhecer o Deus, de ter um relacionamento com Deus, mas sim de práticas de frequentar o lugar de estudar, sem ter a noção da essência de Deus, do que é a palavra religião, que vem de religar o homem a Deus, né? Ou seja, a questão do evangelho, das boas novas, do plano de salvação, né? E Nicodemos, ele acaba meio confuso diante das explicações de Jesus, porque ele não pensa de uma forma transcendental,
aonde o nascimento é espiritual, né? É a religiosidade versus a fé. Jesus, ele, em muitos diálogos, ele acaba tirando as pessoas da sua zona de conforto, né? Então nós vamos ver aonde leva isso. Jesus, ele nos seus diálogos, ele acaba tirando as pessoas da sua zona de conforto, né? Para que haja o quê? O segundo aspecto da fé, uma fé regeneradora, né? Jesus começa a falar e em vez de Jesus dar uma resposta simples e objetiva a Nicodemos, ele levanta questionamentos na questão da espiritualidade, né? E conforme Jesus vai falando, vai surgindo mais dúvidas ante Nicodemos. Porque na cabeça de Nicodemos, porque Nicodemos ele estava com aquela religiosidade em fazer as coisas, os procedimentos do cotidiano da igreja, enquanto fariseu, e Jesus vem ampliar o horizonte dele para a transcendentalidade, ou seja, pro espiritual, né? E Jesus, ele tem como regra, via de regra, no diálogo dele, ele tocar em pontos que tiram as pessoas da zona de conforto para que haja o segundo tópico, uma fé regeneradora, uma fé transformadora, uma fé que faça com que você tenha um crescimento espiritual, moral e pessoal, né? Por exemplo, lá no capítulo 4, de 1 a 26, da mulher samaritana, Jesus ele toca no ponto, ele fala do seu marido. E aí a mulher fala para Jesus, a mulher samaritana, eu não tenho marido. E aí Jesus fala, fez bem falar que não tem marido, porque o que está com você não é seu marido. Toca nesses pontos onde há um erro de conduta. Lá em Mateus 19, 21, ele pede para o jovem rico, que está disposto a seguir Jesus, disposto, entre aspas, ele sugere que o jovem abra mão da sua fortuna, venda tudo e dê aos pobres. E ao tirar o jovem da zona de conforto, em abrir mão do seu, o jovem rico, o semblante dele cai e ele acaba não seguindo o que Jesus sugeriu. E Jesus fala, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu. Na questão de Zaqueu, Zaqueu já se prontificou a se regenerar. Essa é a fé regeneradora. Ao ter intimidade com Jesus, Zaqueu, que era um publicano, cobrador de imposto corrupto, ele resolve devolver tudo aquilo que ele tinha pego a mais, né? Então, as palavras de Jesus, quando você entra no Evangelho, o famoso venha como está, faz com que você venha do jeito que você estiver. Mas Jesus ele te mostra um caminho para que haja uma fé regeneradora, para que você seja nova criatura, abandone os maus hábitos, abandone o velho homem, né? E aqui na questão de Nicodemos, Jesus trata dessa forma, né? No capítulo 3, versículos 5 e 6, Jesus diz o seguinte, na verdade vos digo, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes em ter nascido, em te ter dito, é necessário nascer de novo, né? E então, Jesus deixa claro, quem nasce da carne já está condenado. É carne. Não pode entrar no reino de Deus. Somos carne, temos a natureza adâmica, a origem do pecado.
né? Então é necessário nascer da água e do Espírito. E Nicodemos, ele quer saber mais. Como? Mas como pode isso? Jesus explica, dando como exemplo o vento, que a gente sente o vento, mas não sabe de onde que ele veio nem para onde ele vai, né? E aí Jesus fala, né? Eu estou falando das coisas da terrestre, você não está entendendo. Como que você vai entender as coisas celestiais? Né? Mais uma vez eu toco nesse assunto, a transcendência. Pensar nas coisas de cima, né? E é um passo muito importante quando isso acontece, quando pensa nas coisas de cima, quando pensamos num propósito de Deus, né? E Nicodemos, ele foi colocado, Jesus colocou uma forma de estimular a reflexão na cabeça de Nicodemos, para entender a fé não só como algo de religiosidade, de cotidiano, de tarefas cotidiano dentro da igreja, dentro da religião, mas de pensar em algo que vai além, em algo transcendental, né? Terceiro aspecto da fé, a fé que salvifica, a fé salvadora. Foi neste diálogo que surgiu o versículo mais conhecido, mais contundente da Bíblia, que é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não havia possibilidade, não existe forma mais clara de você resumir o plano de salvação de Deus, né? E a fé, Jesus é o autor e consumador da fé, e a fé nossa tem que estar fundamentada nisso, a fé vivificadora, né? Depois que você adquire o aspecto dentro da mesma fé regenerador, aonde você se torna nova criatura, né? Nascer de novo, nascer da água e do Espírito, a transformação do seu coração através da conversão, vem a fé salvífica. Nicodemos conhecia o Velho Testamento, mas a linguagem de Jesus estava distante da sua compreensão, porque ele estava dentro da religiosidade, né? E aí Jesus, no versículo 10 questiona o conhecimento de Nicodemos. Mas a partir desse ponto, Jesus, ele mostra a transcendência da visão material para a visão espiritual no versículo 12. O 14, 15, 16 e 17 é o plano de salvação. A essência do amor de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, né? Todo aquele que crê, todo aquele que quer, judeu, não judeus, né? Judeu, não judeu, romano, não romano, todo aquele que nele crê. Ou seja, é por meio da fé que se adquire a salvação, né? Eu dei o exemplo de Jesus tirando duas pessoas da zona de conforto, né? A mulher samaritana, Jesus toca no ponto dela estar com alguém que não é marido dela. E ela não mente para Jesus e nem omite. O jovem rico, Jesus sugere que ele venda tudo que tem e doe aos pobres. O jovem rico, ele fez a escolha de abraçar sua fortuna. Colocou o coração dele no dinheiro dele. E a mulher samaritana, ela não mente para Jesus, ela mostra a falha dela, né? E no decorrer dessa passagem, Jesus fala: chegará a hora que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, né? Então, Jesus, quando você conhece Jesus e passa pela fé regeneradora,
Você vai ter que abrir mão de certas coisas para dar lugar ao Espírito Santo. E aí você vai contemplar a sua fé salvífica, né? A fé que é aquela que, se você crer, você terá direito à vida eterna por meio do sangue de Jesus, né? A fé é pelo crer, mas quem tem fé não vai se contentar e crer e ser uma pessoa inativa, né? E aí a gente agora vai para o quarto ponto, a explicação da fé, né? Que é a consciência do grande feito de Deus, tá ok? É o quarto aspecto. O quarto aspecto é a explicação sobre fé, né? Eu vou levantar 3 pontos aqui. A fé é o caminho para nos chegarmos a este Deus amoroso, o Jesus Cristo, tá? No versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus. É o Deus que proativo e que nos amou primeiro, mesmo nós não merecemos, né? Não porque podemos fazer algo de bom, mas porque Deus nos amou mesmo não havendo nada de bom em nós. Olha que Deus amoroso, né? Ele morreu, a consciência o segundo ponto, a consciência do grande feito de Deus. Ele morreu para nos salvar, tá? A ausência da fé é a credencial para a condenação eterna. Olha lá no 18 ao 20. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, porque para que suas obras não sejam reprovadas, né? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, né? A fé é a exemplificação da prática da verdade. Se você tem fé, pela fé você vai se inclinar a fazer as boas obras. Tá? São esses os aspectos da fé. Esses 4 aspectos da fé. Tá? A religiosidade, que é um piloto automático, como se fosse um ativismo. É quase que uma ausência de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você entra nesse ativismo, a igreja vira uma instituição praticamente secular. Você só vai criar uma rotina de frequência ao templo. A fé, o outro aspecto, a fé regeneradora, essa que Jesus estimula a gente a ter. O Espírito Santo nos convence da nossa má conduta, e aí a gente vai abandonando o velho homem, tá? Tem gente que é de uma hora para outra, tem gente que é um processo, é uma luta diária contra o pecado. Round a round ali, num esforço tremendo, né? Mas a palavra diz que não sobreveio sobre nós tentação maior do que possamos suportar, tá? A fé salvífica, que é a consciência plena do plano de salvação, tá? E tá faltando um aspecto. E a explicação sobre a fé. Que a fé, a obra sem fé é morta, mas se você tem fé, você vai se inclinar a fazer as coisas boas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você vai ser participante da glória de Deus. Então você se inclina a fazer a vontade de Deus, a estar no centro da vontade de Deus. Tá ok? Quarto ato. A fé que testifica.
Vou ler um texto aqui da revista para deixar bem claro assim o quarto ato, a fé que testifica, tá? Que é a questão do segundo testemunho de João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou em algumas traduções tá, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Ele quem? Jesus, né? A ideia central da Bíblia, o tema central da Bíblia, o Jesus Cristo homem, Jesus Cristo Deus encarnado, Emmanuel. Vamos lá. A ideia central que foi testificada é que Jesus veio do alto para ser anunciado por aqueles que estão na terra. Versículo 31 do capítulo 3. Entretanto, esse testemunho pode ou não ser aceito pelos que estão no mundo. 32 e 33. O ministério terreno de Cristo revela o próprio Deus e sua autoridade. Versículo 34. Então se conclui. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Versículo 36. A gente tem que ter essa ideia. A gente já nasce condenado, porque nós somos da carne. Fruto da vontade da carne, natureza adâmica, filhos do pecado. Então já estamos debaixo da ira de Deus, tá? O que faz a pessoa que não acredita em Deus ter um dia após o outro, viver o dia a dia, chama-se misericórdia. É quando a gente merece a punição, mas Deus não deixa que a gente seja punido, tá? E aí o que acontece? O segundo testemunho de João Batista mostra o quanto ele se preocupa em sair dos holofotes e deixar Deus ser o protagonista daquele momento, né? Existe uma comparação muito interessante, né? A comparação é o seguinte: você pode ser um caminhão que transporta a mensagem do Evangelho, ou você pode usar o Evangelho como sendo ele um caminhão para transportar a sua imagem social. Ou seja, eu posso me usar para fazer com que o Evangelho seja conhecido, ou eu posso usar o Evangelho para eu me tornar conhecido. Eu uso o Evangelho para me projetar, ou eu posso deixar o Evangelho, eu posso deixar ser usado para que o Evangelho seja projetado. E a fé que testifica isso é quando pela fé você se diminui, você se põe à disposição para que Jesus Cristo seja o centro dos holofotes, para que Jesus Cristo seja a ideia central do seu testemunho, né? Existe hoje uma corrente antropocentrista, onde o eu é a palavra mais dita durante a pregação, o eu é a palavra mais mencionada durante um louvor, o que não é direcionado para Deus, mas é direcionado para quem está ouvindo. E isso acaba indo contrário à ideia de João Batista, que diz que é necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário que ele cresça e eu diminua. 29 e 30 do capítulo 3 do segundo testemunho de João Batista. Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Fazendo uma referência a esposa, o amigo do esposo é o padrinho de casamento e ele não quer roubar a cena. A satisfação dele é que o noivo, sendo destaque, seja bem-sucedido na cerimônia, seja o destaque
e não o padrinho, né? Nós somos coadjuvantes da glória de Deus. Nós somos participantes da glória de Deus pela misericórdia e pela graça. Todo milagre tem aquela parte que cabe ao homem fazer. Na ressurreição de Lázaro, Jesus poderia ter tirado a pedra e ressuscitado Lázaro. Mas Jesus deixou uma parte que cabendo ao homem fazer. Retirem a pedra. E aí Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. No próprio milagre da água em vinho, Jesus fala: tragam a água aqui, né? Tragam as talhas aqui, peguem as talhas, encham de água e tragam aqui. Ou seja, a parte do milagre que cabia ao homem. E aí ele transformou a água em vinho. Por quê? Para que o homem faça parte da glória de Deus, mas como coadjuvante, né? E João Batista, ele foi a parte que coube ao homem. Então, através de Deus, Jesus vai nos usar para fazer a obra dele, fazer milagres. Mas ele é o protagonista, ele é quem brilha, ele que tem que estar no centro dos holofotes. É isso, a fé que testifica é essa, tá? Tem denominações aí que eu não vou mencionar nome, mas que tem fotos gigantescas do líder daquela congregação, daquela denominação na entrada. Tem folders gigantes do líder daquela denominação. Mas e Jesus? É isso que João Batista está falando, né? Muita gente fala assim: não olhe para mim, olhe para a cruz, né? E olha que interessante, hoje é domingo de Páscoa. Não olhe para nós, mas olhe para a cruz. E a cruz vazia, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou. Glória a Deus. É esse Jesus que tem que estar em destaque. João Batista. É dessa forma que ele passa, tá? Vamos à nossa conclusão? Estudamos os 4 atos de Jesus: a transformação de água em vinho, o sinal, o milagre, a purificação do templo em Jerusalém, a pureza, né? O zelo pela obra, pelo templo, pela casa de oração, o diálogo com o fariseu Nicodemos, né? Isso é evangelismo, é você pregar o plano de salvação, é pregar a palavra em qualquer circunstância, de forma transcendental, falar das boas novas. Jesus que morreu a nossa morte. E não vamos morrer a segunda morte. A essência da nossa fé. Né? O ensino do evangelho, falando do batismo. Tá? Numa ordem introdutiva, podemos concluir que o capítulo 2, que fala do verbo encarnado, e 3 de João, formam uma boa base para a fundamentação da confissão da nossa fé cristã evangélica. Tá ok? Boa Páscoa, que Jesus seja imenso em nossas vidas, que a gente nos diminuamos para que Ele cresça, tá? E que a gente possa estruturar a nossa fé nesses princípios, tá? Uma ótima Páscoa, que Deus nos proteja e nos guie nesse momento difícil. No Deus que a gente serve, Ele é poderoso, a gente sabe em quem a gente tem crido, e Ele é poderoso para nos guardar até o dia final. Tá? Esse é o nosso Deus. Ele pode não nos livrar da tribulação, mas Ele nos livra na tribulação. Tá aí Daniel na cova dos leões, tá aí Sadraque, Mesaque e Abidnego, tá ok? Vamos ficar na paz do Senhor, aquela que transcende todo o entendimento e transcende toda a má notícia que aparece na televisão. Um grande abraço, fica na paz do Senhor.